Jesus Cristo nessa terra fez maravilha para com o povo necessitado da sua graça e da sua misericórdia, do seu amor e da sua benevolência. Ele curou, libertou, ressuscitou. A Bíblia fala de 3 ressurreições: a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição do filho da viúva de Naim e Lázaro. Essas são ressurreições que Deus fez no ministério que Jesus exerceu. Se teve outras, a Bíblia não relata. Se Jesus fez outras ressurreições, a Bíblia não relata. E além da principal, né? A ressurreição, ele ressuscitou. Isso é tremendo. Hoje, a graça de Deus nos proporciona a vida eterna. O pecado apaga esse laço, essa luz, e a pessoa no pecado rejeita a claridade, rejeita a luz. A Bíblia diz que não querem vir para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. As pessoas que estão no pecado, no prazer da carne, segundo a carne. Mas há nos dias atuais, há uma coisa acontecendo bastante frequência e em muitos lugares do planeta, que é a associação. A pessoa não deixa o pecado, a prática do pecado, e confessa Jesus. Ele une Jesus ao mal, às práticas malignas. E aí fica parecido com o que não é. Mas é só uma sombra. Não é verdadeiramente um filho de Deus regenerado, lavado, purificado. Não porque Jesus não tenha feito isso, mas por causa da ignorância da pessoa, ou da arrogância, ou da presunção da pessoa em unir, ou pelo menos se enganar, como diz Jeremias, que enganoso é o coração, quem o conhecerá? Eu gosto quando João diz que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Nós não devemos e não deveríamos condenar nenhuma pessoa, porque elas já são
já nasce condenada. O que deveria e o que devemos fazer é deixar a luz brilhar em nós. Jesus disse que ninguém acende uma candeia, uma luz, e põe ela debaixo da cama. Vai pôr no lugar, no velador, no centro da casa, no alto, para que ela ilumine a todos. Ele diz também que ninguém constrói uma cidade no monte para escondê-la. Como vai esconder se ela foi edificada num monte? Ninguém consegue fazer isso. Então, o que precisamos é deixar a luz brilhar. Se eu creio que Jesus é minha vida, que Jesus é meu ser, que Jesus é minha luz, que Jesus me ressuscitou, que o Senhor Jesus me regenerou, que o Senhor Jesus me lavou, me purificou no seu sangue, tirou o meu pecado levando em si mesmo. Isso eu vejo alguns pregadores da graça dizerem consigo mesmo que não vale nada, que é miserável, desgraçado. Desgraçado é porque não tem graça, né? Não tinha graça. Mas eu era uma pessoa perdida, e iludida, e enganada comigo mesmo, no meu coração. Eu, a princípio, nasci e segui os passos de meus ancestrais, meu pai, minha mãe, que ouviam falar de Deus e falavam de Deus. Meu pai, ele orava o Pai Nosso, carregado com toda aquela coisa da religião católica. E aí, não é o Pai Nosso que está na Bíblia, em Mateus 6, do versículo 9 em diante. Não tem aquela coisa, aquele recheio que a religião católica colocou. O catolicismo romano colocou no Pai Nosso. Não tem. Quando a gente vai ler lá em Mateus, a gente vai ver isso. Meu pai não lia muito bem, minha mãe de jeito nenhum, não lia. Mas ele aprendeu isso religiosamente e passava para nós. Então nós seguimos esse caminho ali. Depois eu ouvi o Evangelho e me interessei pelo Evangelho. E fui em busca do que Jesus tinha para me dar. E não para louvá-lo, adorar e engrandecer Jesus. Louvar, bendizer e honrar o seu nome. Então eu mudei dentro dessa religião para uma hipocrisia mais profunda. Porque no catolicismo a idolatria é pecado. E tem que haver o arrependimento pelo conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Aí quando você conhece a verdade, você vai ver que a verdade é uma pessoa. É o Senhor Jesus Cristo. Você conhece Ele. E aí você conhece o que Ele é, o que Ele fez. Ele não vai fazer o que Ele fez em seu benefício que você não conhece, não conhecia.
Mas a religião não leva você, nem católica nenhuma religião leva você a esse conhecimento. O que leva você a esse conhecimento é o Evangelho por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai revelar isso a você. Dificilmente as igrejas que estão na terra levará você a esse conhecimento. Há uma quantidade muito pouca de igreja que levará você a conhecer a verdade. Ajudará. Porque elas estão preocupadas com o conceito, o preceito, a lei moral e uma série de outras coisas, de conduta, para que você pareça externamente e internamente a maioria ser um sepulcro, caiado. Então é muito complicado essas coisas. E a gente vai ouvindo o que as pessoas desenvolveram e chamam de teologia cristã, evangélica, essas coisas assim. Mas se você observar a Bíblia, a teologia saiu para fora da Bíblia e está apoiando o que homens dizem, pensam e imaginam e praticam. Mas o novo nascimento, é claro, se eu crer, João 3,18 diz, se eu crer no que o Evangelho diz, eu sou salvo. Eu nasci de novo, sou uma nova criatura, se eu crer no que o Evangelho diz. Se eu não crer, não serei salvo. Não sou salvo. Não serei é muito forte. Que Deus pode me fazer crer. Tudo é possível aquele que crê. Tudo. E Deus pode fazer eu crer, qualquer um crer. Mas o bom de toda essa caminhada minha, desses 10 dias, desde que eu nasci, é que eu, de todas as formas, fiquei vendo Deus ao longe, uma luz longe. Nunca me aproximei da luz, porque o inimigo sabe dessas coisas e então ele cria gatilhos para que a carne seja despertada. E você continue se enganando, porque enganoso é o coração. Quem conhecerá? Aí você continua se enganando, parecendo o que não é, falando o que não vive. Mas uma coisa é certa, se você continuar e tiver o interesse e o desejo lá no seu íntimo de conhecer verdadeiramente Jesus, ele vai se manifestar. Com certeza, vai fazer você ver a verdade. Lógico que a decisão de seguir Jesus é sua. Ele não vai, de nenhuma forma, fazer com que você siga constrangido. De jeito nenhum. É por amor. Você compreende o amor de Jesus e abandona o mal. Você abandona o mal porque você vê que o mal não há benefício nenhum no mal. Nenhum. E que quando você pratica o mal,
Não está com Jesus. Se você está praticando mal, você pensa e se engana que é um cristão, mas não é. Eu sempre usei na minha ignorância, na minha arrogância, as árvores frutíferas. E uma das árvores que eu gosto de usar é manga e maçã. Maçã não, laranja, laranjeira. É que você vai numa laranjeira, no tempo de fruto, certo? Lá vai estar laranja, porque ela é uma laranjeira. Da mesma forma, numa mangueira, numa goiabeira. Então, se uma laranja está brotando outro fruto, qualquer que seja ele, tem algo errado. Tem algo errado. Então, se eu sou um cristão regenerado e eu estou fazendo algo, coisas diferentes de que um cristão faria, não é eu não estou me referindo ao caráter, à lei moral, de como você se portar, se comportar. Eu não estou me referindo a isso, é às ações. Eu estou me referindo a nossas ações, a minhas ações. Ela é contrária ao amor de Deus, à misericórdia, ao bem do seu semelhante, seja ele qual for. Jesus disse isso claro, ele disse que devemos orar pelos nossos inimigos, pedindo a bênção para eles e não amaldiçoá-los. É isso que quem diz é Jesus. Então, as minhas práticas como cristão regenerado, nascido de Deus, é diferente da de Jesus. As ações é diferente. Eu não creio na minha morte, que morri com Cristo. Não considero minha morte. Eu sou crente, mas faço o que quero, o que penso, o que acho certo, o que acho correto. A minha regra não é a Bíblia, não é a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que é a luz, lâmpada para meus pés. Não é. Então tem algo errado comigo. Eu estou parecendo ser o que digo que sou sem ser. E o que é isso? Filho. Porque o Filho é o Espírito, o Filho de Deus, Jesus. Veja se ele fez alguma coisa que contradizia o amor, a misericórdia, a compaixão. Veja, não fez. Então ele é o espelho. E o seu evangelho é a regra. Eu não estou aqui falando de conceito, de preceito, de regra moral, dessas coisas. Não, estou falando de um cristão que confessou que Jesus Cristo é seu Senhor. Eu sei, eu entendo e sei que tem as armadilhas, tem a carne, tem tudo, porque você vem numa caminhada, de repente você vira. Você é tentado. É só lembrar, Jesus vinha caminhando na quarta vigília da noite por cima das águas. Caminhando por cima das águas. Aquela mesa d'água e Jesus caminhando em cima. E Pedro pediu para ir. E Jesus disse, vem. E ele foi. Ali, aquela passagem mostra algo maravilhoso. É rica em detalhes, mas ela mostra uma coisa maravilhosa. Ele foi afundando. Agora imagine aí, você vai numa piscina. Aí você vai caminhar sobre as águas. Aí você põe um pé, põe o outro, e vai caminhando e vai afundando. Seria assim? Você consegue ver isso nessa passagem? Ele caminhar e aí ir afundando.
Não é interessante isso? Porque ele foi caminhando e foi afundando. Agora imagine, ponha seu pé, um pé só em água d'água numa piscina para você ver o que, é que acontece. Você afunda na mesma hora, não é? Desce profundo. Aí você olha para o Pedro. Ele caminhou e foi afundando. Você vê como a gente vai afundando? Se é o cristão, ele nasce de novo, aí não é instruído como deveria, ensinado, porque a maioria das igrejas não tem o Espírito Santo para ensinar. O Espírito Santo está de fora da igreja. E aí a pessoa aprende conceito, preceito dos homens e fica com raiva um dos outros. Eu sou nordestino. E lá no Nordeste é bem difícil as congregações, porque os ensinos levam a isso. Meu irmão lá é da tribo A, da tribo B. Mas não existe. Se você tiver em Jesus, você é uma nova criatura. Não tem. Mesmo que alguém se constitua seu inimigo, não é seu inimigo. Porque você vai orar por ele e pedir que Deus o abençoe. Porque é isso que Jesus disse para nós fazer. Isso demora. Isso demora por causa dessas coisas, das ilusões, dos enganos, e a gente é fascinado e mergulhado e mete o pé nessas coisas. E aí complica mais. Porque o inimigo quer manter você cego. É o que o Paulo escreve aos Coríntios e diz. O Deus desse cego cegou o entendimento para que não lhe resplandeça, para que a luz não resplandeça do Evangelho. E você veja claramente. Na carta aos Efésios, o Paulo diz, levanta e te põe de pé, e Jesus Cristo te esclarecerá. Olha aí. Mas quem disse isso? A gente se ilude e fica parecendo o que não é sem ser. Demora por causa disso, porque a gente olha para o engano e mete os pés no laço e caminha enganado, odiando e sendo odiado, enganando e sendo enganado. Com certeza. Mas não é um cristão sadio que está praticando essas coisas, não é. Essa não é a obra de Jesus. Não é. Você foi justificado e tornado justiça de Deus. Então, no mínimo, você deve ser correto em todas as suas ações. Porque o espelho é Jesus, você olha para ele. Nós deixamos de olhar para ele e olhamos para a direita, olhamos para a esquerda, olhamos para a frente, olhamos para a retaguarda, para cima, para baixo. O que aconteceu com Pedro? As ondas se agitaram, o vento soprou forte e ele foi afundando. Veja que ele foi afundando e gritou, socorro, Jesus deixou ele morrer afogado? Por que a gente não lembra disso para saber que Jesus é o perdão? Ele perdoa qualquer coisa, quem não perdoa é a gente. Por que a gente não lembra disso? Quem não perdoa é a gente, que não é capaz de perdoar qualquer coisa que o irmão fizer na sua ignorância, na sua armadilha que ele tiver, ou ela tiver. Não é. E não quer perdoar. Mas Jesus é o perdão. E se você está em Jesus, ele disse para Pedro limitou lá para 7 vezes, mas ele disse que era 494 e poucas vezes. E você deve perdoar ao dia. Seu irmão. Imagina. No dia. Por que no dia? Por quê? Porque o amanhã não pertence a nós. O nosso dia é chamado hoje. É esse dia aqui. É hoje. Hoje eu devo ser como o meu Senhor é. Hoje eu devo imitá-lo.
em tudo, hoje. Amanhã será, se Deus quiser. Ontem passou. Ontem passado, meu amigo. Águas passadas não remove o rio. E eu vencerei o inimigo hoje. Como? Mantendo a vitória de Cristo, o perdão. Eu perdoo qualquer que seja o mal que me fizerem, ou que querem me fazer, seja quem for. E ainda oro pedindo a bênção de Deus para o agressor, o pretendente me ver sepultado e o germe me comendo. Porque o pecado é uma cegueira terrível para que se veja. E muitos cristãos estão aí dizendo que vão morar no céu, mas não imita Jesus. Não imita Jesus de forma alguma. A imagem é distorcida, com mentira, com um monte de coisa. Quando eu conheço a verdade, eu devo caminhar na verdade até ser claro. Quando eu ver, porque o inimigo não morreu. Não morreu não. Ele continua do mesmo jeito, tentando e fazendo suas armadilhas de todas as formas. Onde ele achar um ponto fraco em você, ele vai investir forte para amarrar você, para prender você, para cegar você. Pode ter certeza disso. Mas eu digo, como João falou, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus.